Ele nasceu em Campo Grande, filho de um médico do Paraná. Chegou a morar em Curitiba quando ele era pequeno, mas daí a família se mudou para São Paulo. Lá, ele fez direito. Durante um tempo até trabalhou como professor de geografia e daí resolveu entrar na política. Tem ideia de quem que eu tô falando? Se eu colocar uma vassoura, você vai lembrar? É ele mesmo, o Vassourinha. O Vassourinha que venceu as eleições em 1960. Ele entra para a UDN e a UDN, vamos lembrar, União Democrática Nacional, estava desde 45 tentando emplacar uma eleição presidencial e só levava na cabeça. Até que em 60, esse cara excêntrico acaba vencendo as eleições e vai receber a faixa presidencial de um cara que ele mega fez oposição, acusou muito de corrupção, que foi o JK. A passagem da faixa acontece no dia 31 de janeiro de 1961, que era nessa época como funcionava ali o processo eleitoral. Agora, quem votou nessas eleições e deu vitória para ele, com 48%, não podia nem imaginar que só voltaria a ter de novo essa participação em eleições presidenciais em 1989. Então, quase 3 décadas depois é que o brasileiro voltaria às urnas. Mas, antes de todo esse processo, vamos entender mais um pouquinho do Jânio Quadros. Então, ele era aquele político que, ao mesmo tempo tradicional, ele não era total alinhado com o conservadorismo do estilo da UDN. Ele era bastante, como eu disse, excêntrico, muito independente, até demais para a UDN. Fazia discursos inflamados e, na verdade, ele gostava não era de comício, era de showmício. Bom, tem gente que gosta também desses dramas no campo de futebol. Ele, por exemplo, desmaiava, fingia desmaiar de exaustão durante os seus discursos. Tomava falsas injeções para revigorar. Sim, ele tinha aquela coisa caricata que todo mundo vai lembrar, de usar aqueles ternos de corte ruim, tá sempre assim mulambento, descabelado. Ele sim jogava talco no ombro para parecer que era caspa e fazia esse papel aí de acessível, sentando em calçadas, comendo sanduíche de mortadela. Mas isso ele já fazia desde o começo da sua carreira política, que aliás foi meteórica. O cara passou de vereador para deputado estadual, daqui a pouco já virou prefeito, daí de prefeito já vira governador de São Paulo, daí vai lá, vira deputado federal, até que chega à presidência da República. Não vai ficar muito tempo, né? Não vai dar nem 7 meses. Uma longa trajetória meteórica, subiu rápido e que ele renuncia, né, no dia 25 de agosto, bem no dia do soldado, quando não tinha absolutamente nada, nada que justificasse isso. E daí a democracia não vai aguentar. A crise se instalou por causa, vamos dizer assim, né? Ele deu essa brecha, a renúncia dele. Não que já tivesse uma crise. O erro dele não foi o showmício. O erro dele foi tentar dar um golpe. Foi tentar, com essa renúncia, ter, né, fazer todo aquele drama que ele gostava e ter mais poderes. Só que não, meu amigo, abriu mão, o Congresso entendeu isso que ele estava armando e falou: beleza, tchau, vai embora. Só que outras coisas vão embora junto, né? Como eu falei, a chance do brasileiro ir para as urnas e votar. Bom, mas antes de levá-lo à renúncia, né? Nesses quase 7 meses aí, que não tinha crise, porque inclusive os projetos dele eram aprovados, ele é um cara que chamou a atenção do jeito errado. Ficou tomando grandes decisões erradas e pequenas decisões inúteis.
Então, por exemplo, ele tentou instituir um uniforme para os funcionários do parlamento que fosse condizente com o clima tropical. Parecia uma roupa de safari. Não deu certo. Tanto que foi apelidado de pijânio. Parecia um pijama o negócio. Mas era facultativo, né? Usar ou não, a galera não curtiu. Dele proíbe, né? Corrida de cavalo no final de semana. Uma coisa legal foi que ele acabou com as brigas de galo, ok. Mas o cara tava lá proibindo biquíni, proibindo lança-perfume no carnaval, se preocupando com o tamanho do maiô das mulheres, coisas que não condiziam. E vamos lembrar de fazer o paralelo com o que está rolando no mundo. Eu tô em 61, minha gente. É aqui que vai ter a construção do Muro de Berlim. Já rolou Revolução Cubana, que, aliás, ele vai chamar só o ministro da economia cubana para ser condecorado com a mais alta honraria brasileira, que era a Ordem do Cruzeiro do Sul. Sim, ele reata relações com Cuba e condecora Che Guevara. Não sabemos por quê. Quando eu falo que ele tentou dar um golpe, não foi sem querer a data nem o momento. Ele teve que engolir que, como as eleições eram separadas para presidente e para vice, o vice dele era quem era pupilo do getulismo. Era aquele ministro do Trabalho que lá atrás, na última gestão do Getúlio, propôs o aumento do salário mínimo em 100% e agora era vice-presidente dele, porque já tinha sido o JK, que era o João Goulart, o Jango. E ele mandou o vice-presidente dele para a China, para estabelecer ali uma ponte de negócios. E bem quando o cara estava lá na China, que se hoje já é demorado para chegar, muito mais nos anos 60. Bom, é ali, com o vice fora do país, que ele apresenta a renúncia e, como ele sabia que a oposição era muito maior contra o Jango do que contra ele achou que talvez fossem implorar para ele ficar, que nas ruas teria um movimento. Não teve nada disso. Bom, aceitaram a renúncia dele, mas não estavam dispostos a aceitar o Jango. E quem que eu estou falando? Eu estou falando dos ministros militares, que declararam que não aceitariam a posse do Jango, queriam que o Congresso, né, impedisse a posse dele e ainda ameaçaram prender o Jango quando ele retornasse. Vamos retomar, vamos lembrar, é tudo uma sequência. Teve um cara que garantiu a posse do JK e do Jango, que foi o Marechal Henrique Teixeira Ló. Esse mesmo marechal legalista que já conversei aqui com vocês no canal, pode olhar lá o vídeo da última fase do Vargas, ele vai tentar garantir outra vez a legalidade. Ele vai lançar um manifesto em defesa da ordem constitucional. Só que dessa vez, os amiguinhos, não tão amiguinhos dele, foram lá e prenderam o Marechal Ló para não deixar ele fazer mais uma vez um golpe preventivo. E quem vai mesmo decidir essa parada, que vai meter o louco, vai ser o governador do Rio Grande do Sul, que também era cunhado do Jango, que era o Leonel Brizola. O governador do Rio Grande do Sul vai colocar a polícia gaúcha nas ruas, vai transferir todos os equipamentos da Rádio Guaíba para o Palácio do Governo, ele vai armar os funcionários do Palácio. Ele mesmo ficou lá, zanzando de um lado para o outro, com uma metralhadora no ombro. Por que transferir a Rádio Guaíba para o Palácio do Governo? Porque é lá que ele vai começar a voz da legalidade. E essa voz da legalidade vai ser transmitida 24 horas por dia e ser retransmitida para mais de 150 cidades do país, aonde ele defendia greve geral de trabalhadores do Brasil. Caso o presidente eleito, no caso que era vice-presidente, mas agora tinha o direito de assumir o cargo da presidência, fosse impedido de governar. Bom,
Lembra dos ministros militares? Pois é, eles tentaram, eles deram a ordem para que aviões da Força Aérea bombardeassem o Palácio do Governo. E só não aconteceu esse bombardeio, se você pensou em Pinochet, Salvador Allende, lá no Chile, pensou certo. Então não é em um só lugar que acontecem essas coisas inimagináveis. Só não aconteceu porque sargentos sabotaram os aviões. E foi no meio dessa crise toda que o Congresso apareceu com uma saída alternativa, o sistema parlamentarista. O Brizola ficou louco. Ele queria marchar para Brasília, armado, armar o povo, começar uma guerra civil, que mané parlamentarismo. Mas ele foi aconselhado. Ele foi aconselhado por um outro parceiro de partido político, o Tancredo Neves. Sim, o mesmo Tancredo Neves que lá na frente é o presidente que quase foi, né? Que vai morrer ali na posse. Ele vai aconselhar que é melhor não, calma, né? Não vamos deixar a coisa mais tensa. Até porque ele, que seria ali o primeiro-ministro naquele regime parlamentarista. E o próprio Jango, ele já estava retornando, foi fazendo várias paradas e ele já tinha cedido a essa ideia. E o Jango, quando cede, gente, está aqui uma prova que não era comunista, né? Nem foi ideia dele ter ido para a China. E o que ele evita ali? Ele evita um derramamento de sangue, porque não quer uma guerra civil. E também, né, essa guerra civil que faria o cunhado dele virar esse líder de uma guerra civil, que não é bem a melhor coisa para o currículo. Quando o Jango volta, ele vai dar uma entrevista. Ele está assim, exausto, né? Só de uma viagem da China para o Brasil, você já imagina. Mas ele já demonstra ali, mesmo que pego de surpresa, esse apoio ao parlamentarismo. E a frase dele, né, que é para deixar muito óbvio que ele não quer continuar com esse estresse, ele fala o seguinte, que basta que esse novo regime traga paz e estabilidade para o Brasil, que ele já vai ter cumprido com o seu papel. A posse dele vai acontecer num dia simbólico da nossa história, dia 7 de setembro de 1961. Se você fez as contas certas, você já percebeu que foi muito rápida essa crise, né? Porque a renúncia do Jânio foi no dia 25 de agosto e a gente está aqui com o João Goulart, assumindo no dia 7 de setembro. Exatamente 149 anos depois da independência, ele está sendo empossado, não com total independência dos seus poderes, porque não era mais um regime presidencialista, era parlamentarista presidencialista. E no discurso de posse dele, ele reforça o que ele já tinha dito na entrevista. Ele fala que ele prefere apaziguar do que instigar ódios. Bacana. Um dado legal para vocês saberem é que nesse momento da história do Brasil existiam dois órgãos, patrocinado por empresários brasileiros e também até por capital norte-americano, que era o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e os IPs, Instituto de Pesquisa Econômico e Social. Bom, esses dois órgãos eles patrocinavam políticos de direita, mas em grande parte patrocinavam ações de divulgação do perigo vermelho, o quanto que era ruim, e ao mesmo tempo, né, sempre batendo a tecla da democracia. E quando eu falo ações, eu estou falando de livros, eu estou falando de filmes e propaganda mesmo no cinema. Tinha uma que falava que a Revolução Cubana ela só foi possível porque os democráticos se calaram contra um ditador, Fulgêncio Batista. E isso fez com que esse ditador fosse derrubado e chegasse ao poder outro ditador, Fidel Castro.
Então você veja, né? Eles estão falando de democracia, eles estão falando, né, de serem contra ditaduras e tal, mas no fundo, no fundo, o que o IBAD e os IPs queriam era um país bastante aberto assim, ao capital estrangeiro e não viam como sendo uma coisa ruim um governo mais autoritário se fosse para acabar com qualquer tipo de infiltração socialista, porque estamos nos anos 60 e estamos no auge da Guerra Fria. E aí, sabia desses detalhes aí do Jânio Quadros? Sabia desses momentos da crise do Jango? Bom, vamos continuar num próximo vídeo, numa próxima conversa? Escreve aí para mim. Que mais você quer saber de curiosidade? Eu vou gostar bastante de gravar, tá bom? Um beijo. Tchau.